E o juiz Sérgio Moro continua na sua caminhada messiânica para que seja preso o cidadão depois de condenado em segunda instância. Na sua última manifestação, ele chegou a dizer: respeito o ministro Gilmar Mendes, que é contra, e espero que ao final, pensando na construção da Rule of Law, que é o império da lei, mantenha o precedente do Supremo Tribunal Federal. Mas o império da lei diz o contrário, porque o que é que diz a lei? Inciso 57 do artigo 5º da Constituição, que cuida dos direitos fundamentais do homem e da mulher. Diz lá o inciso 57. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E o trânsito em julgado pressupõe, como diz a própria Constituição, que a defesa usa de todos os recursos e meios concernentes à ampla defesa. Mas eu vou deixar de sonhar com teses de direito e apresentar aqui um caso concreto para o senhor. Aliás, vários. De vez em quando a gente noticia aqui que um contador ficou com o dinheiro do empresário e não pagou os impostos. Normalmente o empresário entrega para o contador o dinheiro para que ele pague os impostos, porque o empresário não vai sair como despachante pagando o imposto. E o contador passa a mão no dinheiro. Isso é descoberto, há um inquérito, ele é processado por furto, subtrair para si ou para outra em coisa alheia móvel, artigo 155, condenado em primeira instância, condenado em segunda instância. Aí alguém lembra, um advogado lembra, que isso não é subtração, isso não é furto. Isso se chama apropriação indébita, que é diferente do furto. Qual é a diferença do furto e da apropriação indébita? No furto se trata de uma subtração, a pessoa não vê, o ladrão passa a mão escondido. Na apropriação, a posse do dinheiro é legítima. É exatamente o caso. Define-se lá a apropriação. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou detenção. Essa posse é legítima. O advogado se lembra de que, e o juiz pode alterar no meio do caminho? Pode. Ele foi condenado, na verdade, por apropriação. Antes da sentença, o juiz percebeu o erro e, ao invés de condenar por furto, que estava definido na denúncia, ele abriu o prazo do artigo 383 para as partes e condenou por apropriação indébita. Mas acontece o seguinte: quando o contador está com o dinheiro da empresa e não paga o imposto e o empresário descobre, qual é o momento em que ele cometeu o crime? Por isso que se pressupõe que esse deve ser intimado a prestar contas. Primeiro, ele tem que ser intimado a prestar contas. Se ele não prestar ou prestar erradamente, caracteriza-se aí a apropriação, depois da prestação de contas. No caso que eu apresentei para os senhores, como houve um erro na denúncia, ele foi denunciado por furto até o fim, não houve prestação de contas. A pergunta que eu deixo no ar é o seguinte: ele deve ser preso ou deve caber um recurso para a superior instância em Brasília para que se reclassifique, não se reclassifique, para que se dê a oportunidade ao contador para prestar contas? Bom dia, São Paulo. Bom dia, Brasil.